Geraldo Domingos dos Santos, né? Mais conhecido como DEM. A origem desse apelido DEM foi quando eu vim de Mar de Espanha para São João do Pomuceno, com 8 anos de idade. Então você não é natural de São João, não? Não, não sou natural de São João, não. Eu sou natural de Guarará, tá? E quando eu vim de Mar de Espanha para cá com 8 anos de idade, nós morávamos na rua Capitão Basílio, aquela rua da cadeia, na última casinha lá em cima, no final da rua. Então naquela época, o sino da igreja do Santo Antônio, todo dia batia o sino, era 15 minutos, de 15 a meio-dia até meio-dia. Então eu podia estar fazendo o que for, tá? Largava até o prato de comida, saía pra rua e ficava pulando uma perna só e ficava. Enquanto se estivesse batendo, eu ficava dem, 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 dem. Aí a molecada na época começou no apelido de dem, 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 dem. Aí até então, a minha madrinha, a Trindade, que se conheceu do Tatão Martins, Sebastião Martins, morava lá no final do São José, na rua de São José, lá ela morava na época lá. Aí ela começou a me chamar de Dem, só Dem, 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 aí ficou o Dem. Minha data de nascimento, por incrível que pareça, eu vou fazer aniversário depois da manhã. É dia 8 de 10 de 1950. Vou fazer 68 anos, graças a Deus. E a filiação dele? Seus Bom, a pais? filiação é o seguinte, meu pai, né, todo mundo conheceu, Antônio Domingos dos Santos, mais conhecido como Sargento Domingo. A minha mãe, Iracema Fernandes dos Santos, né? E eu sou natural de Guarará, como eu disse, mas em Guarará mesmo, fiquei muito pouco tempo aqui. Naquela época, a polícia, né, praticamente era remanejada assim, de ano em ano para uma cidade. Então lá em casa são 12 irmãos e, por incrível que pareça, cada um nasceu numa cidade. Né? E eu tive o privilégio de nascer em Guarará, mas não tenho laço nenhum lá, tenho amizade hoje, né? Por questões assim de futebol, tenho alguns amigos que eu fiz depois assim, de idade, e mudei para Mar de Espanha. Mar de Espanha também fiquei pouco tempo de lá, como eu disse. Então com 8 anos nós viemos de lá para cá, tá? E aqui em São João, onde que você começou a jogar o futebol? O futebol foi o seguinte, eu toda a vida, né, desde a idade de moleque, eu gostava de bola. Mas naquela época, a gente falasse em futebol, a gente levava muita costa do pai da gente. O pai, né, não gostava, achava que aquilo era uma coisa assim, né, anormal. A gente tinha que trabalhar, aquele negócio todo, né? Então eu, às vezes, saía para jogar bola e quando chegava em casa, entrava no corpo. Que coisa. Meu pai era bem severo com isso, porque falava que futebol não dava carreira a ninguém, né? Então eu comecei assim com meus 10, 11 anos, eu já frequentava lá no Mangueira, né? Na época do Marianinho, o Rua Paixão. Aí ele me chamou para lá, que eu sempre fui uma pessoa muito católica, e na época a gente tinha aqueles né? Aquele dom da religião, o São João Oncinha, falecido João Oncinha também, que foi meu padrinho de crisma, você deve ter conhecido, né? O pai de Tirico, do Zezé Oncinha. E ele na época ele me dava muita força, ele gostava muito de mim, sabe? E ele que me levou para lá, para jogar bola lá com o Rufo Paixão. E ali a gente começou como criança, né? Aquele negócio de brincadeira, na época tinha o padre Jaci, eu lembro que ele ia com a batina dele, segurando na batina e jogava bola com a gente, sabe? E ali eu fui apanhando aquele entusiasmo, aí passei a jogar bola lá no São José, como você deve também ter conhecido lá, na época da Lagoa, atrás do Olhão Polivalente hoje. Então, mas você falou que morava ali na rua Capitão Humberto. Quando você não, foi para São José? Eu mudei em 1960. Ah, tá. Meu pai comprou uma casinha lá, até nós eu lembro de você lá no São José. Então, aí nós temos uma casa lá no São José até hoje, né? E eu sei que aí meu pai comprou essa casinha, então, como eu disse, nós ficamos praticamente 2 anos mais ou menos lá nessa rua Capitão Basílio, porque naquela época teve aquela enchente. 64. Não é da sua época, não, que você é bem mais novo. Eu nasci em 64, a enchente acho que foi nessa época. Então em 60 teve aquela enchente que inundou ali a rua do Coronel todinha, a rua do Sarmento, né, que a gente fala, né? E na época houve aquela catástrofe no São João, que foi um prejuízo total para o comércio, né? Então eu já estava morando no São José. Lá de cima do São José a gente via, embaixo ali na praça, ali na rua do Sarmento, era um mar d'água assim total, ali na rua do Buraco. Foi uma tragédia mesmo. Foi tudo inundado aqui na época. Né? A Lagoa, eu lembro da Lagoa também, nós jogávamos atrás do Polivalente. Isso, ali. Tinha a Lagoa e tinha atrás do campo do Operário também, que tinha uma graninha lá, tinha as peladas lá. Tinha, né? era tudo dividido, Então, cada turma jogava num cantinho. Tinha graminha, tinha atrás do campo do Operário, tinha a família dos Constantinos lá na frente, que o pessoal jogava lá também, no Sodário, ali atrás da casa do Sodário.
E o Operário, você foi para lá, da Marianinha você foi para o Operário, para onde você foi? Justamente, aí quando nós estávamos no Operário foi o seguinte, a gente jogando pelada, aí nós fizemos um time lá em cima do São José. Não sei se você lembra do Cruzeiro. Não. Foi na época do Hermes, do Sérgio Sudário, tá entendendo? O Bastião. Então a gente tinha um timinho assim do bairro lá. E por sinal era um time muito bom na época, tá entendendo? Você lembra mais ou menos de uma escalação desse time? Olha, na defesa, eu vou te falar, o goleiro era o Zé Fernando, era o Zé Carlos Tatu, lateral direito, era muito bom, viu? Era gordinho, mas ele não era fácil não. A defesa era Joaquim. Zé Fernando, irmão do Ivaí, não? Do Ivaí, do Ivaí. E a defesa era o Joaquim Tombado e o Ciro Massucati. Você deve ter conhecido também, eu conheço. Na lateral esquerda era a gente chamava de João Velacesa, ele era lateral esquerdo. O meio de campo na época era o cabeça de área, me parece que era não sei se era o São era um zagueiro, meio jogava mais adiantado. Era Zezé Oncinha e Nendico, muito bom de bola também. É o que trabalha no açougue hoje. Isso. E na frente me parece que era o Bim, irmão do Betinho. Eu jogava nessa época de ponta direita. O meio de campo, como que era o outro, gente? Era o Dingo. O Dingo. O Dingo era o seguinte, era um cara assim que descalço, você não conseguia tomar a bola do pé dele. Mas se ele colocasse uma chuteira no pé, acabou o Dingo. Mas era muito bom, viu? E dali foi pro Operário ou não? Justamente. Aí, o que aconteceu? Aí surgiu o tal do juvenil, ou infanto, não sei, do Operário. E nessa época a gente estava com 16 anos já, 15, 16 anos, então já era praticamente rapaz. Aí o Joanilson do Vale chamou a gente para lá, o Joanilson que era o treinador lá, tá entendendo? O Joanilson chamou, nós fomos para lá, para o Operário. Então foi quase o time do São José todinho, eu, o Zé Oncinha, tinha o Demir da Lalá também, que eu esqueci, o Demir veio depois, mas também ele foi para lá depois, tá entendendo? Então nós fizemos uma base ali no Operário, um juvenil que era um juvenil muito bom, tá entendendo? Então, o que aconteceu? Quando o Operário praticamente desmontou o time dele principal, de quase todos os jogadores, né? Por questões assim de família, uns foram embora, né? Por questões de trabalho, então o time do Operário, que na época era muito bom também, então subiu aquele juvenil, que era nosso. Então nós passamos a ser o time do Operário na época. Então ficamos com o timaço também na época, fomos campeão 2 vezes, entendendo? Então a gente tinha uma base. Aí nessa época, aí já tinha o Giló, Zé Caloreinho, entendendo? Que veio tudo, juntou com a gente ali para fazer o time do Operário. Mas ali, vocês foram subindo ali, né? Porque primeiro começou numa categoria de base, depois... Na base que eu estou te falando assim, naquela época não tinha esse negócio de infantil. Representava era o clube mesmo. Era o juvenil, entendeu? Mas já era tudo rapazinho, que já tava porrada já, então. E já jogava os jogos lá de campeonato lá. Você começou na frente, então, jogando de atacante? Eu sempre fui atacante, entendeu? Sempre fui assim, ou era ponta direita ou era centroavante. Em modéstia à parte, eu tinha uma sorte para fazer gol que... E qual o melhor companheiro de ataque nessa época? Nessa época não, no período que você jogou. Porque tem ou aquele melhor companheiro, o meia, que te acionava mais. Porque quando é um zagueiro, eu pergunto quem que fazia a melhor dupla de zaga. Quando é o goleiro, eu falo qual que era a melhor defesa. Então eu vou te falar, dois companheiros... Nesse período todo. Dois companheiros, assim, não me perguntando em termos de Operário, né? Não, é na sua história. Olha, eu vou te ser sincero, eu gostava de jogar muito com o Totó e Maraca. Por quê? O Totó e Maraca se identificavam muito comigo. Por quê? Pela velocidade, porque eu nunca fui um cara técnico, eu sempre fui um cara assim... com aquela vontade, aquela explosão. O oportunismo, estava sempre ali, né? E o Totonho também era assim, tá? Então eu gostava de jogar com o Totonho, porque o Totonho, quando ele pegava a bola, ele já logo me procurava. E vice-versa, eu fazia a mesma coisa com ele. Então a gente sempre se dava bem. Quando nós jogávamos juntos, não era fácil segurar nós dois, não. Tanto pela velocidade, o Totonho também não era um cara muito técnico, ele era driblador, ele sabia driblar, eu já tinha uma certa dificuldade para isso, mas se dessasse jogar na frente não me pegava, não. Então, com isso aí, era uma coisa assim que, eu modéstia à parte, Então um foi o Totonho. Um foi o Totonho. E um outro que eu gostava de jogar muito com ele foi lá em Descoberto, Jair Cirino.
que era também um jogador tipo Totonho Baraco, um jogador de explosão, tá vendo? Aquele jogador, mas ele já era vibrador. O Jair Cirino não era fácil jogar ele não, mas era um cara que eu gostava de jogar com ele. A gente tinha até uma jogada ensaiada na época, que ele era um cara assim que ele pulava bem na cabeça, tinha um Mauro Russo na descoberta. Nós tínhamos até uma jogada, na lateral eu jogava a lateral lá dentro na cabeça dele, eu já ficava esperando lá no segundo pau da trave. O Jair Cirino cabeceava para trás e eu ia fazer gol. Então era assim, um ataque era bem... Você falou do Totonho e nós vamos chegar nesse jogo com o Botafogo do Rio também, mas e essa transição pro Botafogo, do Operário pro Botafogo? Pois é, essa transição do Botafogo foi o seguinte, num jogo, eu jogando lá aqui no Aero Group, na fazenda do Aero Group, tinha um campinho lá, a gente fazia aqueles campeonatos assim, de bairro. Então o seu Hélio Group, ele era diretor do Botafogo na época, e eu trabalhava na Silder, tá entendendo? E na Silder, na época, os proprietários eram o seu Barral e o seu Jader. O seu Jader era um diretor do Botafogo também e sócio fundador do Botafogo, né? Eu sei que o seu Hélio Group na época conversou com o seu Jader e falou sobre a minha pessoa com ele. Eu trabalhava lá, entrei para lá para a Silder com idade de 13, 14 anos, então... Mas eu já jogava lá no Operário. Aí ele falou assim, das minhas qualidades, assim, como jogador, que negócio tudo, aí eu saí no grupo, perguntou, você não quer jogar no Botafogo? Não, eu falei, tudo bem, eu posso ver, né? E com aquela pressão sojada, eu trabalhando na firma lá na época, lá na Silder, aí ele veio, conversou comigo, ele gostava muito de mim, me levou para lá, o Netinho era o treinador na época, apesar do Netinho não gostava muito do meu futebol, que é pelo fato de ser assim, eu não era uma pessoa assim muito técnica, né? Tinha sorte para fazer gol. E na época até que eu encaixei bem no ataque, era eu, o Totonho, o Nestor. Eu peguei na época um Castilzinho Caíra também, ele não chegou a jogar com a gente, sabe? Então nós fizemos um time muito bom lá, mas isso aí já foi na década de 70, 70 e pouco, por aí. E o jogo, aquele jogo inesquecível, Den, que você terminou ele falando assim, puxa vida, hoje eu arrebentei, hoje eu acabei com o jogo. Olha, foram vários jogos, mas o mais principal que foi na minha vida assim, de jogador de bola, foi um jogo entre Rochedo e Descoberto. Foi um jogo de final. Afinal, consegui, foram 3 jogos. Lembra a época, mais ou menos? Lembro, foi em 85, 86, por aí. Eu já estava até com a idade, assim, bem... Mas na frente ainda, de atacante? Estava na frente. Então, nesse jogo, no primeiro jogo da final, Descoberto e Rochedo, no campo Descoberto, meu irmão Cabinho, ele estava destacado como cabo lá em Rochedo. E me parece, na época, ele fez uma aposta, que eu não sei quem lá, não sei se foi, não me recordo quem foi agora, que o Rochedo ia ganhar o jogo. E você jogando pro Rochedo? Eu jogando pro Descoberto nessa época. Descoberto. Aí o que aconteceu? Foi o jogo que eu fiz o gol mais rápido da minha vida. Tá? Com 30 segundos de jogo, não saía a bola, o Chiquinho, esse que eu te falei, eu gostava mesmo de jogar, mas ele era um cara com mais de meio de campo. Eu sei que eu joguei a bola para ele assim, corri e enfiei no meio dos becos. Ele lançou a bola para mim. Ele não lançar a bola, eu vi o Jorginho, parece que o Jorginho estava no gol nessa época. O Rochedo estava sem um goleiro. O Jorginho teve que ir pro gol. Aí eu fiz o gol com 30 segundos, eu quase ainda cabecei a travessão ali da trave ali. E nesse jogo, por incrível que pareça, eu fiz 3 gols. Os 3 gols foi 3-0 para nós, lá dentro de Rochedo, lá dentro de Descoberto. O Cabinho, meu irmão, chegou de mim, perto de mim. Eu tinha pedido uma aposta, não sei, R$500, Deus cruzeiro na época, não sei o que era. Que tinha postado com não sei quem na Descoberto. E eu sei que eu fiz esses 3 gols. Aí o outro jogo foi em Rochedo, tá? Foi um jogo assim, bem assim, difícil também. Por coincidência, começamos a ganhar com um gol meu também. Aí eu fiz 1-0. Aí eles fizeram 1-1, 2-1. Aí veio para a final para disputar num campo neutro, que foi dentro do campo do Operário. Nós começamos ganhando de 1-0 também no campo do Operário, gol meu de cabeça, tá? E aí eles empataram o jogo e viraram, o empate seria nosso, pelo fato do saldo de gol, pelo menos 3-0 lá dentro de Rochedo, lá dentro de Descoberto. Então teve uma falta na linha de fundo que o Chiquinho bateu e eu fiz os 2-2, aos 45 minutos do segundo tempo, querendo ter o favor de me anular e dar impedimento meu. Então é um jogo assim que, com 3 jogos, ficou marcado na minha história isso aí, sabe?
na época, modéstia à parte, eu não... E um jogo para esquecer, hein? Aquele que não deu nada certo, ou foi expulso, ou não jogou bem e comprometeu, ou algum fato que aconteceu que pudesse relatar? Pois é, veja bem, eu não tenho assim um jogo assim, que eu não joguei, assim, vou dizer que eu não joguei bem, que eu quero esquecer aquele jogo. Teve um jogo assim, com um fato assim, muito interessante. Para começar, eu nunca fui expulso de campo, tá? Não vou dizer assim, que nesse tempo todo da minha vida de futebol, eu gostava sempre de jogar, eu nunca fui expulso de campo, assim, chegar assim e dar um cartão amarelo, um cartão vermelho, eu nunca tive esse problema. Um jogo assim que para me esquecer, assim, que eu não tenho como esquecer, foi um fato assim, muito interessante. Eu passei a jogar campeonatos pelo fato de estar descoberto, um jogo, jogando pelo time do Alvo, né, os Caramonos, né? Lá descoberto, aliás, Caramundo pertence a Itamaraty. Então eu jogava pro time dele lá num campeonato, assim, campeonato rural que a gente falava. E teve um fato interessante que aconteceu lá, nós fomos jogar um jogo em Itamaraty, era uma semifinal. O ganhador ali iria para a final do jogo. Eu sei que o nosso time chegou, nós entramos em campo e o juiz nada de chegar. Então eles iam perguntar se podia pôr um jogador lá do jogador do time principal lá de Itamaraty para poder apitar esse jogo pelo fato de não ter juiz, e o cara era bom no apito. Resumindo, nós aceitamos e tal, então ele foi apitar o jogo e o juiz não tinha apito, não tinha cartão e não tinha bola para jogar. E naquela época eu carregava, sempre carreguei bola, carreguei cartão amarelo, vermelho, apito. Eu emprestei para ele, pus a bola no jogo e fomos pro jogo. Nessa época eu já estava jogando de back, tá? Não era centroavante, não. Então o que aconteceu? Nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, aí na vitória nós iríamos para a final. Eles empataram 1-1, tá? Aí resumindo, vamos tocando o jogo. No segundo tempo, o Zé Maria, na linha de fundo assim, deu um bicudaço para gol lá, fizendo 2-1. Você devia ser os 40 minutos do segundo tempo, mais ou menos. Aí tudo bem, o jogo foi prosseguindo, já estava escurecendo. Aí o Neném, que era um ponto de direita, estava muito bom, hoje ele trabalha na CBA, o cara era novo e tinha uma habilidade danada. Eu jogando na defesa, estava eu, Bastião Martins, parece que o Geraldinho Chico Boi. Eu sei que esse Neném veio de branco, driblou os dois e ficou eu e o Neném. Na lua ali da grande área ali, dentro da minha lua da grande área ali, o Neném veio, tentou me jogar para lá, para cá, e quando ele veio eu juntei ele com bola e tudo. O juiz veio e deu um pênalti. Nós estávamos ganhando o jogo de 2-1. Então o que aconteceu? Eu peguei, falei, não, juiz, não foi pênalti, olha onde que eu estou aqui, juiz, já estava já escurecendo. Ele não foi pênalti, vai ser o pênalti, o empate eles iriam para a final, nós iríamos sair. E na hora me veio aqui na cabeça, falei, bom, já que você deu pênalti, então tá bom. A bola já estava no pênalti, fui lá, peguei a bola que era minha, pedi meu apito, ele pediu meu cartão, não vai bater o pênalti, não vai bater não, então vocês vão arrumar bola, vai arrumar apito, vai arrumar cartão. E ficou aquela polêmica. Não deixamos bater o pênalti não. E resumindo, o jogo acabou ali e não fomos para a final. E depois foi campeão, não? Pior que fomos campeão. Em cima do Palmeirinha lá na época do Zé Giero, né, nós fomos campeão. Nós ganhamos esse campeonato lá. Mas na área rural lá, modéstia à parte, eu não era fácil não, nem. Eu vou te ser sincero, eu era um cara assim, bem atrevido. Eu cheguei a fazer 11 gols num jogo só. Que isso? Sem mentira nenhuma, fiz 11 gols num jogo só. Aí se eu contar, ninguém vai acreditar. Mas você está contando, não vamos deixar registrado. E é fato, assim, né? Você pode ter certeza. Tem aquele jogo marcante agora, tem o inesquecível, tem o que você arrebentou. Mas e qual que foi o jogo mais importante da carreira? Teve uns Master que você já me explicou, veio aqui o Master, uma seleção do Rio, do Flamengo, né? Isso. Mas teve lá naquele início lá de 70, no início dos anos 70, eu acredito que seja 73 que veio o Mendonça. Depois que o Mendonça veio aqui nesse jogo, parece que ele já foi para o time profissional, porque em 74 ele já estava no time profissional do Botafogo. Ele era novo, né? Ele era com 74, ele estava com 17 anos, Mendonça. Esse foi o jogo mais importante da carreira, eu digo assim, a nível de expressão,
um deles. Olha, e eu fiquei muito chateado na época com o Netinho, inclusive eu saí do Botafogo por isso na época, tá entendendo? Pelo fato dele ter me tirado. Porque até então eu estava jogando bem, nós estávamos ganhando o jogo de 1-0 do Botafogo do Rio, com um gol meu de cabeça, tá entendendo? Com um golaço na época que eu fiz. E o Netinho tinha um jogador que vinha em Juiz de Fora na época para jogar pro Botafogo aqui de São João, chamado Davi. Ele era cego de uma vista, mas ele era um centroavante assim, profissional na época, jogava no Tupi, aquele negócio tudo, jogando naquele time assim, de expressão lá de Juiz de Fora. Então o Netinho, entre eu e o Totó, preferiu me tirar. E eu lembro na época que aquele Turumbamba lá da Santa Rita, lá, como é que ele chamava? Zé Turumbamba. Zé Turumbamba. Ele ficou muito bravo com o Netinho na época, pelo fato de ele ter me tirado, ele queria até bater no Netinho. Aí, resumindo, eu saí, entendeu? Saí dali chorando, dentro do vestiário, fui embora. Saí, nem fiquei no campo. Depois que eu vinha saber o resultado do placar, que nós perdemos 2-1. Então, sinceramente, eu perdi até assim o gosto de jogar bola, tá entendendo? Pelo fato, pra mim aquilo foi uma humilhação. Eu, sinceramente, eu acho que eu não devia ter feito aquilo comigo. Mas toda a vida fui amigo do Netinho, gostei muito dele, tá entendendo? Mas não sei porque, eu acho que ele não gostava muito do meu futebol não. Mas, é como eu disse pra você, eu nunca fui um cara técnico, mas eu tinha vontade. Tá entendendo? Então isso aí marcou muito pra mim. Por esse fato aí, de ter me tirado. Não é pelo fato de ter me substituído assim, né? Mas eu achei assim muita injustiça ter me tirado, pelo fato de eu ter feito o gol e estava jogando bem. Estava dando trabalho de defesa do Botafogo do Rio na época. Mesmo porque nesse jogo tinha Mendonça, Tiquinho, Bruno, tinha né, que era o irmão do Ferretti. Que veio da base, era a base, né? Era o juvenil na época, o Júnior, hoje fala Júnior, né? Do Botafogo completinho, eles vieram aqui em São João. E não era fácil ganhar desse, né? E o Botafogo tinha um timaço também. Esse jogo parece que ele entrou com o Tirica, Aloísio Caetano, Julinho, né, de zagueiro. Foi. Zezé Oncinha, Ademir da Lalá. Ademir, isso. Né? E esse jogador Dodói, Nestor. Foi tudo eu que levei pro Botafogo. Ademir, o Zezé Oncinha, tudo eu que levei pro Botafogo na época. Por quê? Nestor estava nesse jogo também. Tava o Nestor. O Nestor, o problema do Nestor era o seguinte, era um cracaço pra mim, sabe? Mas o Nestor na época era assim, um pouco mais velho que a gente, assim, o Nestor hoje deve estar aí com seus 70 e poucos anos aí, entendeu? Mas o Nestor, para lançar uma bola na canhota, ele só tinha um defeito, não colocava a cabeça embora. Mas era um jogador assim que chutava com uma violência que eu vou te falar uma verdade. E tinha o passe também. E diretor, nesse tempo todo? Vamos destacar aí um diretor, mais de um, quem que você gostaria de destacar de... Olha, um diretor que eu vou te ser sincero e honesto, você disse um diretor que era atuante, que ajudava, não. Primeiro um diretor, né, que estava envolvido, né, igual você quando foi diretor sempre esteve envolvido. Com certeza. Eu vou falar dois diretores então. Lá no Botafogo, foi o Sr. Renato. O Sr. Renato era uma pessoa assim que chegava junto, entendendo? Então, de qualquer coisa que a gente precisasse, tem uma coisa, né, eu vou te contar, eu nunca peguei uma chuteira de clube, não pedi nunca chuteira, eu sempre tinha minha chuteira e minha meia. Se eu estava no Botafogo, eu tinha chuteira minha que eu comprava e comprava uma meia da cor do clube. Eu não gostava de material, eu sempre usei meu material meu. Isso aí é uma coisa que era assim, minha mesmo, sabe? Então o Sr. Renato marcou muito comigo, entendeu? Assim, igual eu disse, o Soélio Grupo também foi uma pessoa que me deu muita força. E no Operário, que eu gostava muito, é do Sr. Ricardo Pereira. Uma pessoa que era assim, também um dedicado também. Era ele na época e o Anísio Estevam. O Anísio não chegou, foi treinador, mas ele foi presidente do Operário também. Então, uma pessoa assim que eu gostava muito dele, né? E técnico? Você é que pode destacar um que eu não sei também se treinava na época. Treinador para mim é o seguinte, que eu tive a oportunidade com o Netinho, Netinho Soares, né? No Operário, o Joanilson do Vale também, que eu gostava muito dele. Que foi o início lá, né? Eu comecei lá com ele. E vou te ser sincero, um cara assim, que ele não era treinador, mas ele tomava conta do time. E foi um cara assim que me deu muita força também. Ele inclusive fazia, que a gente não treinava na época. Era o Luizinho Russo lá em Descoberto. É um cara assim também que ele foi muito assim, um bom de bola também na época dele. Mas ele me dava muita força. Ele, na época, ele me incentivava. Então ele fez uma jogada assim para nós e uma jogada assim que
Não era fácil não marcar a gente não. Que era essa aí do primeiro povo lá que o outro ia. Isso. Isso aí é uma coisa que marcou também muito na minha época, assim, sem centroavante, sabe? Você já falou dessa do cartão para tirar a bola é minha, então, mas tem um outro fato engraçado que você gostaria de destacar, que é pra gente... Eu tenho dois fatos. Eu jogando pelo time de Descoberto, eu esqueci ali naquele distrito tem ali, antes de Floresta ali, eu fui lá jogar pelo Descoberto com o time de lá, é um campo da beirada da estrada, naquela curva que tem ali, tem um barzinho ali, tem um mercadinho ali, e teve um fato assim, interessante também, eu fui jogar pelo Descoberto lá, e nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, eles empataram, também 1-1, entendeu? E eu sei que no finalzinho do jogo, estava tardinha já, assim, bem, né, sol quente, o Jair Cirino cruzou uma bola na área para ninguém cruzar, porque sabia que eu sempre ia estar lá. Rapaz, aconteceu um lance comigo, quando eu pulei, que eu cabeceei, eu sei que eu não só lembro que eu cabeceei, mas quando eu vi, eu tinha cabeceado uma lata de leite. Aí um cara tá cabeceando com uma lata de leite 50 litros, cheia, mas com a tampa solta. Eu cabeceei o cara com a lata e tudo. Aí tornou o leite dele, aí o cara levantou, passou a mão na lata e veio para me meter a tampa da lata na minha cabeça. Eu sei que eu pouquinho muito na época aí, e não deixaram ele fazer isso comigo. Isso aí também o pessoal descoberto pode testemunhar isso aí não é coisa balela não. E outro fato interessante também aconteceu comigo, eram essas coisas de futebol, né? E você foi até com o Ailton. O Ailton você pode ver que ele, na hora que ele vê isso, ele vai saber que... Jogando, esse do Ailton jogando pra quem? Nós estávamos jogando, parece que era lá em... Não sei se era em Santos Dumont, rapaz. Foi em Santos Dumont, nós estávamos jogando, fomos jogar lá. Master. Master, foi já com Master, né? Mas esse daí do Santos Dumont foi interessante porque aconteceu um lance também esquisito, rapaz. O Ailton me lançou uma bola pra mim e eu ia ficar cara a cara com o goleiro. Quando eu peguei a bola, quando eu olhei pra frente, um cara num jipe atravessando dentro do campo. Aí o juiz parou o jogo. Porque ali era um caminho, eu não sei, eu acho que sim. Ou ele fez sacanagem, não sei. Marcou também, a gente não esquece, enquanto o Ailton não comendo comigo. Mas aí o cara do jipe. Puta merda, eu ia fazer o gol e não deixou fazer o gol. Ele morre de rir. Esquecendo de um ou outro, mas você consegue fazer uma seleção de jogadores que você enfrentou e jogou ao mesmo tempo? Seleção da minha época que eu joguei. Pode ser mais de um em cada posição, aí fica a seu critério. Goleiro, a gente começa com o goleiro, que geralmente... O goleiro, eu posso citar mais de um. Posso? Não, todos eles então, você pode citar mais. Eu vou citar 3 goleiros assim que pra mim assim, não vou citar esses mais antigos porque o Hélio Taboraí é um cara que está em todas aí, né, Quirino. Então eu vou citar goleiros assim que eu tive o privilégio de jogar com eles. O Jaiminho, você conhece? Jaiminho do INSS. O Carlos, irmão do Cristiano. Ótimo goleiro. E o Geraldinho Rabelo, para mim, assim, disparadamente, foram os 3 melhores goleiros que tive o privilégio de jogar com eles e eles jogar comigo no mesmo time. Então, para mim, foi marcante. Lateral direito. Lateral direito, eu vou te ser sincero, eu também vou citar 3, tá? Para mim não se cometer injustiça. Justamente. Eu vou pegar o Maurício Brunel, você conhece, o Paulo Afonso, Catitu. Conhece, né? Paulo Afonso, Paulo Afonso, Pipoca. Isso aí. E o Catitu. O Catitu, até eu vou fazer questão de frisar aqui para você, o Catitu foi um cara assim que, vou te ser sincero e honesto, o Catitu praticamente estava assim, acabado assim, em termos de futebol, entendeu? Eu não sei porque ele estava com problema na época. Aí um belo dia nós fomos jogar lá depois de mais Espanha ali, como é que chama? Sarandia, como é que é? Deve ter também, Silverânia, Sarandira, eu não sei como é que chama ali. Fomos naquela cidade ali. E nós estávamos, a gente sempre ia reunir na praça ali, entendeu? Sempre reunia na praça ali. E nesse dia, para um domingo de manhã, rapaz, eu chegava às 7 horas, já encostava no meu Fusquinha lá, né? Eu ia no meu Fusca na época. Aí quem que eu encontro? O Catitu. Lá na rua, sentadinho lá e tal. Eu cheguei, chamei perto dele, falei, Catitu, pô. Vamos, meu filho, vamos bater uma bolinha com nós? Ah, não tem condição não, que é isso? Eu pensei, pô, rapaz,
Aí coloquei ele dentro do meu carro, chegamos lá nesse lugar lá, no vestiário, ele tomou um banho de água fria. E vou te falar uma verdade, foi o melhor jogador em campo, viu? Desde essa época pra cá, ó, conversei com ele numa boa, tá entendendo? Então eu só tô te frisando esse caso, porque o Pitito pra mim hoje ele é um irmão meu, tá entendendo? Então onde ele encontra comigo, ele... Que legal, Denho. É uma amizade assim que... Nasceu outra vez. Tá? Ele nasceu outra vez. Nasceu outra vez. E daí pra frente nunca mais, né? Glória a Deus. Nunca mais, né? Glória a Deus mesmo. É Deus mesmo que, vou te ser sincero, pra isso eu sou muito bom pra essas coisas, né? É só um exemplo que eu vou te dar aqui. Você teve um fato marcante com o Netinho que te arrebentou. Com certeza. No final você faz uma homenagem pra ele. Então essa é a personalidade do Denho. Você vê como é que é as coisas. Esse é o né? caráter, né? Então, Que a gente é uma vai coisa admirando. que eu jamais vou guardar raiva de alguém, jamais vou. Não tá em mim isso aí, tá vendo? Então os laterais, os 3 laterais que eu tive o privilégio de jogar com ele, foi esses 3, tá vendo? Agora o Maurício eu sempre revezava, com o Maurício jogava bem de cabeça de área, sabe? Fala cabeça de área, não sei como é que eu falo hoje, como é que vocês usam esse termo aí. E zagueiro, vou te ser sincero, vou te falar assim com certeza, que eu tinha o prazer de jogar com ele, porque sempre falava assim, que tinha que marcar eu também. Tizil. E eu não posso também deixar também de frisar o meu amigo Pernão, que pra mim também foi um zagueiraço. Pernão, ele era um jogador bem explosivo, sabe? Ele não perdia uma dividida. Então eu sempre revezava com ele. Então a gente ali não tinha, eu nunca tive problema. Pernão chegou a jogar nos clubes também, Denho? Pernão? Operário, Mangueira, Botafogo. Jogou sim. O Pernão na época eu acho que ele teve fora, né? Ele chegou a jogar no Miraí, velho. Ele chegou a jogar lá. Mas aqui em São João, eu não lembro dele no São Operário, João, Mangueira. eu também não lembro assim, o Pernão jogando assim, time aqui assim, Operário, Mangueira, Botafogo. Ele jogou mais nesses times de bairro, entendeu? Igual jogou no Palmeirinha, jogou no Santa Cruz, entendeu? Casa Branca. Esses times ele jogou, mas nesses 3 principais de clube eu não lembro de ter jogado, não. Mas era um zagueiraço. Zagueiro, nós estamos com o Tizil, nós estamos com o Pernão, e vou falar mais um também assim, que ele é um pouco mais novo, que eu mesmo chegou a jogar com nós também, foi o Quilinho. E logo depois que ele veio de lá do Cruzeiro, com problema no joelho, ele veio, estava junto, entendeu? Então, pra mim também era não tinha igual a ele, né? O Eduardo, irmão do Savinho também, não posso deixar de frisar ele também, que inclusive foi campeão comigo em 94. Inclusive ele entrou na minha vaga na época, porque eu estava machucado, parece que o Pernão também estava machucado. E eu chamei ele na época, ele já era veterano, estava ficando veterano na época. Chamei o Eduardo, você lembra como é o Eduardo Pimenta, muito bom. Então, ele era um zagueiraço também, mas era um cara também assim, né? E na lateral esquerda, eu tinha ali o Ademir da Lalá, né? Que infelizmente hoje não está mais aí. E não posso deixar de esquecer também o Írio Martins na Descoberta, que era também no lateral esquerdo, que eu vou te falar a verdade, para ganhar desse time nosso, um Catitu na direita, o Írio na esquerda. Írio. Írio Martins. Írio Martins. Mostrei as fotos dele aí. Pra mim também era um cara mais novo, sabe? O Írio hoje deve estar com seus 56 anos, então dá uma diferença de quase 10, 12 anos assim, pra minha idade, mas tive o privilégio de jogar com ele, sabe? E cabeça de área, que eu gostei assim, na minha época, era o Dola, não posso deixar de pisar o Dola, que era, apesar da estatura dele, era muito bom também na cabeça de área ali, para poder ajudar os zagueiros ali. O Renê, irmão do Pernão, tá? E o Ney de Roça Grande. O Ney pra mim também foi um dos melhores. Ney, muita força, nossa, e tinha habilidade também, uma boa técnica. E ele era bom na cabeça também, quando tinha lá um corner, ele ia lá, fazia os golzinhos dele, pelo tamanho dele. E ele gostava de jogar com ele. Era um cara muito bom. Meio de campo. Eu vou falar assim, não posições, tá? Vou falar os nomes. Eu tenho o Zeca, vou falar também do Tarcísio, Savinho, o Anjinho, o Ailton, depois também quando ele aposentou lá, ele veio pra cá, então a gente tinha muito massa também com ele, né? Então, esse pra mim, assim, em termos assim, de meio de campo, assim, para poder acionar os atacantes, não tinha igual. Na direita, eu vou destacar aí, eu não posso deixar de pisar o nome do Mil Reis, lá de Vicas, apesar de
ser um cara bem catimbeiro, sabe? Mas eu gostava dele. Era um cara assim, amigo da gente, companheiro. O Rei, o Barriquinha também, que você não dá nada por ele, mas eu sempre gostei do Barriquinha, apesar de ele ser um pouco assim fortinho, mas era um cara assim que tinha as habilidades dele, gostava. Eu gostava de um jogador assim que não fazia questão, se você pedia para trocar, ou aqueles caras assim, né? E tinha um outro também que eu gostei muito dele, que eu cheguei a jogar com ele também, foi lá em Rochedo, o Bastião, filho do Geso. É lá de Rochedo mesmo? É lá de Rochedo. Não é o Sebastião Carlos, não? Sebastião Carlos. É, que jogou na seleção com a gente. Esse é moleque mais novo, é cracaço de bola. Não, mas isso também, mas eu cheguei a jogar não, com tô ele. dizendo, é craque de bola. Ué. Eu tô esquecendo que eu poderia de citar lá de Rochedo, no meio de campo ali, o Manjo, o Oswaldo, Du, tá? Aquilo ali era um trigger que não era fácil não, tá? E lá de Descoberto também quer pisar o Chiquinho no meio de campo. Apesar também assim, o Chiquinho era tipo do Nestor. Era aquele jogador de meio de campo assim, era técnico, mas dependesse de colocar a cabeça de bola e não colocava. Tá? E na esquerda, o Zincaeira, né, que sempre foi um exílio, né, naquela posição ali, era só ele, não era fácil de marcar ele. Né? Birubiru, como posso ser achado bem difícil do Birubiru. Já era Birubiru, muito esperto também. Ele era esperto e na época que ele tinha as pernas boas, ele não era fácil marcar ele não. Ele tem assim, é difícil marcar mesmo, ele escondia a bola no meio, passava. E o Benetinho também, que é bem mais novo que eu, mas tive o privilégio de jogar com ele, sabe? Então, a seleção assim, não vou dizer assim de quem já morreu, porque eu acho que infelizmente, né, eles já estão lá, então eu vou falar de pessoas que estão aqui hoje ainda convivendo com a gente, né? Em termos assim de, não consigo de time assim de mais essa expressão. Eu joguei no Operário, no São João, Mangueira, Botafogo, tá? Eu joguei no Palmeirinha, Santa Cruz, Asa Branca, 11 de Ouros, Bandeirantes, temos assim, vou lembrar. São José aqui. Você jogou? Não, São José, lógico. Não, naquele time do São José de... Nós fomos campeão, no São José. De 80? Foi ali que nós fomos o Botafogo, a nossa turma. Ali saiu a nossa turma. Aí acabou o time, foi ali. Aí um foi um bocado para Piará, foi um bocado para Botafogo. Ah, tá, o Cruzeiro, não? Tem uma façanha muito interessante que eu esqueci de dizer. Esse time lembrando. do São José, esse time do São José que nós tínhamos na época, esse time que eu escalei no princípio para você aí, que era o Cruzeiro, não? Isso, o Cruzeiro, foi o único time que ganhou do Botafogo na época. O Botafogo tinha um Screte na época, aquela época que era o Capelinha, era Elísio, eu sei que tinha um timaço. O Elton no gol. Aí o Hélio Grupo. Márcio Américo, Tumbuta, Piorra, Paulinho Pimentel. Não? Isso. Então, aí na época, foi o único time que ganhou do Botafogo foi nós. E eu fiz o gol também, de 1-0. Que legal. Lá no Campo Botafogo? No Campo Botafogo. Foi o Hélio Grupo que marcou esse jogo. Entendeu? Então, daí pra frente é que a gente começou assim, a ter uma certa expressão de respeito. O Soélio já era diretor do Botafogo na época? Ele era o diretor lá na época. Lá. Então ele marcou esse jogo aí, nós ganhamos do Botafogo na época. Aí, depois cada um foi para um lado, foi para o outro, foi separando a turma. Nosso time não era fácil ganhar da gente, não. Pergunta qual o jogador que te tirava Olha, o vou seu te sono. falar 2 jogadores que me tiraram meu sono, rapaz. Eu já jogando com o Beck, tá? Um chama-se Cacalo, que é bem mais novo que eu. Eu sou mais velho que o Cacalo, porque o Cacalo deve estar com. Não deve ter 50 anos hoje, não tem? Cacalo não tem não, deve estar com uns 48 aí, 49. Então você vê a diferença de idade minha para ele. E vou te ser sincero, todos os campeonatos que eu disputei, tanto pelo Democrático quanto pelo Trombeteiro, eu marcava o Cacalo ali, ó. Alguns até ele ficava chateado comigo, achava que era meio violento, mas era o meu jeito de entrar, entendeu? E ele tirava meu som, Cacalo, não vou marcar ele não. E um outro jogador também que eu também me tirava meu som, que a gente disputava um campeonato em Bica, não sei se eu vou falar o nome dele, chamava Tita. Ele jogava lá era de Juiz de Fora, e aquele Luiz Cláudio, que foi jogador do Botafogo lá de Mais de Espanha. Aquele também não arrumava nada comigo, mas me tirava meu som, tá? Era um jogador assim que
Era bem difícil para marcar ele. Esse Tito, então, deixa eu contar uma coisa, era um... O Tito é de Juiz de Fora. Caso eu esqueci de frisar o nome dele, eu queria, assim, só para mencionar, foi o Claudinho Manso, cara. Fantástico também. Claudinho Manso, quando ele veio. Vamos pôr ele nessa seleção. Zezé Ele tá na Oncinha. minha seleção, mas. Zezé Oncinha. O Zezé Oncinha, né? Mas aí o Claudinho Manso, quando ele veio para São João, que ele veio, voltou para São João, começou a mexer com confecção aí eu fui atrás dele. Ô, Claudinho, não quero mexer com bola mais não, rapaz, não sei o que tem, larga isso pra lá, não mexe com isso não. Mas vamos lá, Claudinho, você começa, entra 10 minutos, 15 minutos, e vou te falar, hein. Eu era fã do Claudinho, não, sou fã dele. Agora hoje ele operou os 2 joelhos. E as diretorias? Você participou de como presidente, diretor? Olha, eu, assim, você fala de clube, né? Eu fui tesoureiro no Operário desde a idade de 14 anos. Que isso? Com Colombo Porto Maia. Ele me chamou, tá entendendo? Com 14 para 15 anos já era tesoureiro dele. E eu fui até 14 anos, que é 1964, 65 por aí. Eu fui, me parece que até em 1990 como tesoureiro. 90, não minto. Foi em 1980. Quando eu assumi a presidência do Operário, que era o Zé Carlos Santiago. O Zé Carlos, quando foi campeão da Zona da Mata, em 1978, né? Aí em 79 ele saiu, aí o Operário tinha dificuldade para arrumar presidente, eu tive que assumir a presidência na época. E fiquei lá como presidente, fiquei uns bons 10 anos lá. Caramba! Aquela obra da sede ali, que você vê ele hoje ali, foi tudo eu que fiz aquilo ali. Para poder angariar fundos para o clube, porque não tinha mentalidade. Então fiz aquelas lojas na época, ali na frente, ali, sou Ricardo me ajudando, é lógico. Sou Ricardo, era bem grato para isso. E quando eu dei ideia que a gente tinha que arrumar o meio para poder fazer fundos para o Operário, e eu fiz aquelas lojas tudo na época. É que hoje o clube tem uma receita, né, certinha. Pelo menos aquilo ali dá para pagar, né, alguma coisa lá, mas ajuda bem. Né? Aí o diretor lá no Trometeiro, né, na época do Zé Roberto com Cariol, então eu fui diretor de esporte dele, ele me convidou, tá? E vou te ser sincero, eu falo isso com todo mundo lá. Se tem aquele campo que tem na chegada, que é o cartão de visita que eu meti na época, que foi muito questionado na época. Foi criticado demais. Entendendo? Aquele piso que foi caro pra caramba, né? Então aquilo ali hoje é um cartão de visita pro trombeteiro, aquela arquibancada, foi tudo eu que dei ideia, aquele barzinho que tinha ali, aquele vestiário, foi tudo ideia minha do Zé Roberto. Eu lembro quando colocou a grama, era a mesma grama que tinha em Maracanã, Mineirão, ou nas mesmas características, né? Isso. E na época isso aí foi muito... Que ano que foi isso, hein? Foi finalzinho de 80 ou 90? Foi 90, né? Já foi nos anos 90, por aí, foi. Aí nós arrancamos aquela outra grama, aquela grama comum, né? Colocamos aquela ali, eu sei que na época foi muito bacana. Bem castigado, sabe? Mas ali é bacana, né? Todo mundo gosta de com certeza, é um campo assim que hoje aquilo ali é o cartão postal não só do clube trombeteiro e de turista que vem de fora. Aí chega lá, vê aquilo ali, dá até vontade de comer a grama. Então é por isso que eu ainda gosto de bater minhas peladinhas lá, até hoje. Você tem um escritório há quantos anos? O escritório eu comecei em 74. Esqueci de falar também, porque eu joguei bola em Angra do Reis também. Morando lá? Eu estive trabalhando lá, tá entendendo? A minha tia falou, você podia vir pra cá fazer um concurso da Verôme aqui, a ver se você passa, né? Petrobras na época, né? Aí eu fiz o concurso lá na época, lá passei, e essa Verôme era assim, era um negócio de estaleiro de navio. Então lá tinha um time interno lá, chamado Verôme também, lá disputava aqueles campeonatos ali interno. Eu joguei, eu vou contar uma coisa, eu tive uma fase muito boa também lá. E eles gostavam muito de mim na época também lá. Então eu tive mas lá eu fiquei assim uns 2 anos só também, eu voltei para São João. E aí começou o escritório em 74? Aí comecei em 74, aqui em São João. Comecei com o Zé Maria, da Children. Ele me convidou na época, nós formamos juntos. Ele me convidou para abrir o escritório. Ele já tinha uns clientes lá em Descoberto. Aí juntamos tudo e começamos em 74. Que legal. Já está caminhando aí para 50 anos. Já está com vai para 44 anos agora, em outubro. Aí abri o escritório aqui, né? E tinha também, eu abri o escritório e trabalhava lá em Rochedo, na cooperativa. Na época o Marcelino Barbosa me levou para lá. Foi como eu fui jogar em Rochedo. Aí eu trabalhava lá em Rochedo na época com o Bililio, o pai do Cássio.
Aqui também eu esqueci de pisar ele, rapaz. Aqui também era como uma coisa aqui, coitado. Ele já tá lá, né? Na paz de Deus lá, então, mas era um senhor jogador. Ô Den, pra gente ir finalizando, o que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Igual você disse, que vai ter uma honra de ter você, eu no seu livro aí. Então eu acho que a honra vai ser minha, porque eu sou uma pessoa assim que, graças a Deus, você pode ter certeza disso. Eu, nesses anos todos que eu mexi com futebol, entendendo? Assim, lidei nessa área assim, eu não fiz uma inimizade com ninguém. Não tem um inimigo, pelo contrário. Eu só fiz amigos, tá? Constantemente estão me ligando, até hoje ainda, você viu, fazer 68 anos agora, segunda-feira, dia 8, né? Graças a Deus. Então, constantemente eu fiz muitos amigos assim, de tudo quanto é assim, espécie que você puder imaginar. Toda a vida eu fui um cara assim que, você sabe que, né, eu fui uma pessoa sempre simples, humilde, eu vim de nada, né, assim, você vê, eu criei no São José ali, eu era um quebrador de pedra nesse do eucalipto, Zé Salu na época, molecote de 10, 11 anos eu já quebrava pedra ali para poder ter o meu sustento, porque meu pai não era fácil, entendeu? Então a gente sempre, né, lutou com uma certa dificuldade. Ô Den, obrigado aí, tá, querido, pela sua paciência aí, né, por estar me recebendo aqui na sua chácara maravilhosa aqui também, você está de parabéns aí pelas instalações e muito obrigado. Eu que agradeço, né? Eu tenho que te agradecer porque é uma coisa assim que a gente mostrar, né, assim, para os outros, né, através, né, de fotos, documentos, né, eu sei que a minha palavra, na minha voz, né, eu sei que você vai acreditar no que eu estou falando, não estou inventando nada, claro isso aí são coisas assim, fatos que aconteceu. Eu é que tenho que te agradecer, entendendo? E te coloco à disposição. Quando Deus me der saúde, entendendo? Me der saúde, eu tiver a condição, eu não vou parar de jogar bola, não. Mesmo porque já veio um campeonato aí, né, com o seu nome lá, lá no Trombeteiro. Você pode ter certeza de uma coisa, se algum dia você me falar assim, ó, o Den morreu dentro do campo, então ele faz dentro do campo. Vou morrer satisfeito. Ô Den, obrigado mais uma vez, tá? Vou finalizando aqui.